Atenção! Este vídeo foi produzido com o máximo respeito à memória de todos os mencionados. A intenção é homenageá-los e conscientizar sobre a importância da prevenção e do combate ao preconceito em relação às pessoas que vivem com HIV. Acompanhem o vídeo. Descubra agora a triste história de famosos brasileiros que perderam suas vidas para a AIDS, de atores e atrizes até os maiores nomes da música nacional. Henrique de Souza Filho, mais conhecido como Enfio, foi um cartunista mineiro e um dos primeiros brasileiros famosos a ter a morte em decorrência da AIDS divulgada amplamente. Ele herdou da mãe a hemofilia e contraiu a AIDS durante uma transfusão de sangue. Ele destacou-se como um cronista de humor, tanto desenhando como escrevendo, sempre com críticas certeiras à política do país. Lauro Corona foi um dos galãs da televisão brasileira nos anos 80 e estrelou várias novelas de sucesso. Ele se recusava a assumir a doença, mantinha os problemas de saúde em segredo até para os amigos e tratava eventuais sintomas com homeopatia. Lauro tinha uma vida sexual discreta, por ser recordista de correspondência da Globo, evitava falar de sua orientação sexual. Quando Lauro passou a sentir sintomas e complicações decorrentes da infecção pelo vírus em 1988, ele perdeu muito peso e começou a desenvolver sarcomas de Kaposi, manchas roxas decorrentes da AIDS. Cazuza, o poeta do rock nacional, conquistou o Brasil com seu talento, compondo e interpretando canções marcantes. Ele foi internado com pneumonia e os exames mostraram que estava infectado com HIV. Depois de 2 meses nos Estados Unidos para se tratar, ele voltou ao Brasil para se dedicar ao disco mais importante de sua carreira, Ideologia. No início de 1989, no auge do sucesso, assumiu publicamente ser portador do HIV e passou a comparecer a premiações em uma cadeira de rodas, pois queria desmitificar a doença. Morreu 1 ano depois, aos 32 anos de idade, vítima da doença. Cláudia Magno, atriz da TV Globo, é um exemplo de talento que foi interrompido precocemente pela doença. Ela brilhou em diversas novelas de sucesso e conquistou o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília em 1988. Mas em 1993, sua vida mudou drasticamente quando ela descobriu que era soropositiva e precisou ser internada por complicações do HIV. Infelizmente, Cláudia não resistiu e faleceu aos 35 anos de idade, deixando um grande vazio no mundo das artes. Outro nome que também enfrentou a doença foi Wagner Bello, ator que ficou conhecido por interpretar o personagem Etevaldo no programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum. Wagner tinha apenas 34 anos de idade quando faleceu, durante as gravações do programa, em virtude de complicações da AIDS. Sua morte precoce foi uma perda irreparável para a televisão brasileira. Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, é um dos maiores ícones da música brasileira. Com 7 álbuns de estúdio lançados e mais de 20 milhões de discos vendidos, Renato se tornou uma lenda em vida. No entanto, sua carreira foi interrompida no dia 11 de outubro de 1996, quando ele faleceu em decorrência da AIDS, com apenas 36 anos de idade. A morte de Renato deixou uma enorme lacuna na cena musical brasileira. Betinho foi outra figura pública que enfrentou a doença e se tornou um grande defensor dos direitos dos portadores do vírus HIV. Sociólogo e irmão de outros hemofílicos, Betinho contraiu o vírus em transfusões de sangue em 1986. Ele fundou a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS e se tornou uma voz importante na luta contra o preconceito e a discriminação. Infelizmente, Betinho faleceu em 1997, aos 65 anos de idade, em decorrência de complicações da doença. Sandra Brea foi uma musa da televisão nas décadas de 1970 e 1980. Ela anunciou em 1993 que era soropositiva e passou a lutar contra o preconceito e a desinformação sobre a doença. Sandra afastou-se para cuidar da saúde, mas faleceu poucos meses depois de ser diagnosticada com câncer de pulmão, no início dos anos 2000, aos 48 anos de idade. Sua morte foi um choque para todos que acompanhavam sua carreira e sua luta pela conscientização sobre a AIDS.
Suas histórias servem como alerta para a importância do diagnóstico precoce, prevenção e tratamento adequado da doença, além de combater o estigma e a discriminação que muitas vezes acompanham aqueles que vivem com HIV. Só não podemos deixar que a ignorância e o preconceito sejam obstáculos para a saúde e o bem-estar das pessoas.